Olá! Hoje nós temos uma live com uma amiga, uma pessoa muito importante, que eu gostaria de que todos conhecessem. Acredito que a Luíse já entrou. Então hoje a gente vai conversar sobre esquema corporal. Tudo bem? Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem, Anne? Sim, não, está tudo bem. Ah, então tá bom. Que bom estar aqui. Eu também fico bem feliz. E como que você está? Tá tudo bem? Tudo bem também. Na correria, terminando o seu doutorado. Aliviada, acabei de mandar para a banca. Missão cumprida agora, né? Ah, que notícia boa! Parabéns. Aham, Ah, obrigada. é mais uma etapa. Luiz, eu vou Sim. fazer o seguinte, vamos aos poucos nos apresentando, porque eu acredito que talvez tenha umas pessoas que conheçam a gente, outras às vezes não. E aos pouquinhos Uhum, pode conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Que eu, até quando eu te convidei, pensei, né? Eu até convidei primeiro e depois eu pensei no assunto, né? Se a gente for pensar, esquema corporal é um assunto que daria várias lives, né? E sim. também é um assunto de extrema importância. E a gente precisa dar a importância que ele realmente merece. É Ah, verdade. Eu adorei a escolha do tema. Acho que tem muita coisa para a gente falar, né? Para a gente trocar aí com o pessoal, para aprender também. Eu acho que é uma parte da nossa avaliação, do nosso tratamento, que é fundamental, né? E muitas vezes a gente vê uma certa negligência, às vezes um esquecimento desse olhar, né? em relação a ele. Eu gostaria que você se apresentasse primeiro. Tá bom. Vou aproveitar e vou pedir para o pessoal que já está aqui, para eles usarem essa flechinha que fica bem aqui embaixo, que eles podem estar encaminhando a live para alguma pessoa que eles conheçam, que eles saibam que quer participar, que daí ajuda a gente aí nessa divulgação da live também. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Luíse, sou fisioterapeuta, né? Sou formada pela Universidade Federal do Paraná já aí há 10 anos, e desde a graduação, a minha paixão sempre foi a parte da neuro, né? Então acabou que eu sempre fui desenvolvendo iniciação científica, projetos de extensão, sempre voltado para a neurologia, né? Para a parte neurofuncional. E as crianças aí sempre foi uma paixão, né? Sempre desde da época da escola, a gente ia fazer uma visita na PAI e as crianças vinham e parece que grudava, né? Tinha alguma coisa, uma conexão que a gente não entende muito bem, né? Era muito engraçado. Tava na praia, passava uma criança, né? Às vezes uma criança especial, parece que tinha aquele contato comigo, as coisas bem engraçadas que aconteciam assim. E depois, quando eu fui para fisioterapia, que eu acabei entendendo e me apaixonando cada vez mais por essa área. E aí tive, então, toda a minha formação do mestrado e o doutorado, agora que eu estou nessa fase final, foi também na Federal do Paraná. Eu também tive uma experiência bem rica lá na CD em São Paulo. Tive a oportunidade de fazer um aprimoramento lá, ficar um ano. E sempre buscando aí aliar a pesquisa com a prática clínica, que eu acho que foi aí que eu e a Anne, a gente se identificou, né, Anne? Que a gente, E, né, as duas professoras, gostamos bastante de pesquisa, mas a gente tem essa ligação aí de tentar colocar isso dentro da prática mesmo, né? Como que a gente pode ajudar os nossos pacientes aí, os nossos pequenos, a se desenvolverem, a serem mais independentes, né?
Então, eu acabei conhecendo a Anne em contato pela Tainá, né, que foi aluna da Anne, já fizeram uma live super legal. E o que a gente tem conversado muito nesses dias é a questão do raciocínio clínico, né? O quanto que isso é essencial quando a gente fala dentro da fisioterapia, né? Não tem uma receita de bolo, não tem um roteiro que você possa seguir, mas quando você consegue desenvolver esse raciocínio clínico, fica muito mais fácil de você trabalhar com as crianças e de encontrar o objetivo. Então, acho que foi isso que acabou ligando eu e a Anne aí, a nossa vontade de estar divulgando o pouquinho que a gente sabe aí para todo mundo, né? E eu aprendendo sempre muito com a Anne também. Agradeço muito, viu, Anne? Eu que agradeço você ter aceitado, estou bem feliz hoje. E então eu vou comentar também rapidinho sobre mim e essa questão do raciocínio clínico e como o pensar nessa situação de como eu vou construir o meu pensamento em relação ao tratamento do meu paciente também entra o esquema corporal, né? Mas eu sou, na verdade, Aneline Riedel. A maioria das pessoas acaba me chamando de Anne, e quando me chamam pelo Aneline, eu até, meu Deus do céu, a pessoa está brava comigo, né? Eu me formei pela Federal de Santa Maria, acabei fazendo mestrado por lá também. Na época foi um mestrado bem desafiador, porque eu já tinha feito o Bobat infantil, e na época eu falei, tá, então a gente sabe que se você alinhar biomecanicamente a criança, ela vai ter melhor funções orais. Só que eu não entendo de funções orais, eu não sou fono. Então eu acabei indo para um mestrado da fonoaudiologia para conseguir trabalhar essa situação. Então eu tive uma troca com a Liz, que até hoje a gente se dá super bem e a gente mantém o contato porque a gente percebeu a importância do trabalho em equipe, então eu começava sempre a ter esse pensamento, melhorar o atendimento do meu paciente, o que que eu posso fazer com a minha experiência clínica, mas também o que que os estudos mostram, né? Então eu acho essa ligação extremamente importante, e sim, as trocas, sempre procurando Sim. trocar, eu acho que isso é essencial. E eu sou há muitos anos, desde 2002, a professora aqui da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui em Cascavel. Fui professora da Tainá, né? E então a gente está já há um bom tempo nesse caminho do querer trabalhar o raciocínio clínico e que as pessoas precisam, às vezes, os profissionais, é importante que eles entendam que a gente precisa pensar de uma forma individual de cada paciente. Se a gente fizer uma avaliação bem feita, se a gente realmente entender quais são os desejos deles, porque a gente sabe, os objetivos não somos nós que traçamos, né? Em conjunto, claro que tem a nossa avaliação que é extremamente importante, até para a gente perceber se o desejo do paciente é alcançável, né? Então, a questão que o paciente acha, do que a família também acha, então isso é extremamente importante, né? Quando nós vamos Sim. pensar nisso, então o raciocínio clínico entra aí também. Aí eu acabei criando com esse desejo pensifício, né? Que eu quis realmente muito trabalhar essa questão do vamos pensar o que é o melhor para o nosso paciente, o que que a gente pode fazer. Não há receitas de bolo, mas se a gente achar uma forma, uma linha de raciocínio, isso pode nos ajudar, né? Então, Sim. e a Luísa também tem a questão do precoce, né, que ela acabou também fazendo, também procurando divulgar formas de atendimento, né, isso também é muito importante, é válido, eu acho assim que a gente precisa transmitir e ajudar. Claro que quando a gente faz isso de transmitir o pensamento, a gente também está aprendendo muito mais. A gente até comentou Com sobre isso certeza. hoje, né? Sim, é uma troca muito rica, né? E por a gente estar nesse meio acadêmico, os alunos da graduação, a gente percebe
muito essa visão voltada muito para o músculo esquelético, né? De trabalhar a fisioterapia pensando muito na questão musculoesquelética. E depois, com pós e outros cursos, que eles conseguem abrir mais essa visão, né? Então, o nosso objetivo também é tentar já difundir essa atuação da neurofuncional aí, que tem tanta coisa, né? É, até se a gente for pensar, né, no nosso tema hoje, esquema corporal, entra nessa situação de a gente pensar mais em outros sistemas, não só no músculo esquelético, né? Você falando dessa situação, me lembrei de uma frase, não é minha, né? Parafraseando que tem aquela questão do penso, logo existo, né? Mas eu, Aham. dias atrás, que eu achei extremamente interessante e já peguei também para mim essa frase que é sinto, logo existo, né? Então, Sim, tem tudo a ver com o que nós vamos falar, né? isso, essa questão do sentir, do se perceber e da importância que o ambiente tem nisso, nessa percepção, isso é extremamente importante. É, Sim, sim. estava pensando hoje né, lendo de novo uns artigos e pensando nas questões sobre a live, aí eu lembrei de algo. Meu sobrinho hoje tem 19 anos, mas sabe como aquelas tias, né? Elas lembram de tudo que acontece quando eles são pequenininhos. Eu lembro a primeira vez que ele tocou areia com a mão, não aquela história do pezinho e levantar as perninhas, né? Aham. Então, ele já estava adaptado à sensação que a areia dava. E ele pegava aquela areia e fazia isso. Olhava, a areia caía, ele pegava e fazia, dele olhava, dele tocava, porque ficava areia na mão, e ele ficava com aquela, sabe, aquela, sentindo aquilo. Então ele percebia o que que o corpo dele, aquela mão era capaz de fazer. Mas ele precisou da interação com o ambiente para fazer isso, né? Então teve a questão da Sim, areia, era ele, mas e o ambiente, né? Então eu acho que sim. é extremamente importante a gente Isso é muito, pensar. muito legal. E o quanto que esse ambiente, essa parte sensorial é uma porta de entrada, né? Para você estar sentindo e tendo vontade de se movimentar. Porque se a gente se movimenta sempre por alguma razão, né? Então a gente tem sempre um objetivo de estar se movimentando. Então, muito legal essa experiência, esse relato teu do teu sobrinho. Acho que para começar, Anne, a gente podia conceituar um pouquinho, né? O que é o esquema corporal, o que é a imagem corporal, que às vezes tem, né, um pouquinho dessa confusão, né? Eu acho que são todos temas bem ligados, mas a gente poderia diferenciar, então, o esquema, a imagem e a percepção, né? Que são os três principais itens. Eu vou falar algumas coisas, depois você fica à vontade para ir complementando. Então, Claro. assim, o que eu entendo, né, do que eu sempre estudei, essa questão do esquema corporal é essa nossa representação cortical. Então, como que eu tenho, né, lá no meu córtex a minha representação dos meus movimentos, do meu corpo, né? Só que quando a gente fala assim representação cortical, dá a impressão que é uma coisa tão distante, né? Nossa, os mapas que foram montados lá parece que é uma coisa tão distante, mas para quem é mais da área, essa representação cortical, ela é formada pela nossa interação com o ambiente, né? Então, a gente sempre fala muito da tríade indivíduo, ambiente e tarefa, né? Para eu ter essas representações, eu tive que passar por vivências, por experiências, e a partir disso que essas conexões foram sendo formadas, né? Então, esse esquema corporal seria essa representação que eu tenho do que eu vivi, do como eu interagi com o meu corpo, né? Como que foi para mim o movimento, se isso foi prazeroso, né? Se eu tive oportunidades ou não. E aí vai entrar várias questões dos nossos pacientes, né? E a imagem corporal seria aquela maneira como
eu percebo o meu corpo. Então, um exemplo bem claro, simples de pensar, é geralmente mulher, né? Tá magra, se olha no espelho, se acha sempre acima do peso, né? Tem até aquela testezinho das fotinhas da ampulheta. Ah, qual que você é? Ah, você sempre acha que você tá um pouquinho acima do peso, né? Claro, não todas, mas é bem comum. Então, a imagem corporal é como eu me vejo, né? E às vezes nem sempre isso é condizente com a realidade, né? A forma que você está se vendo. Nas nossas crianças, né, que tem alguma limitação, alguma deficiência, às vezes é muito comum elas verem essa limitação delas como algo muito maior do que às vezes é, né? Então, aí já entra num ponto para a gente estar pensando em trabalhar com elas. Então, essa imagem corporal envolve muito essas questões mentais, cognitivas, né? De como eu interpreto, como eu me vejo, é, como o meu corpo, o que o meu corpo representa para mim. Então, entra muito a questão também da psicologia, né? Então, eles trabalham muito com essa questão dessa imagem, como eu tenho essa imagem do meu corpo, do meu movimento, né? E aí a percepção corporal seria a integração dessas duas áreas, tanto do esquema quanto da imagem. A gente sabe que são duas áreas que vão estar bastante relacionadas aí no movimento e nas nossas intervenções, né? Sim, sim, Luiz, super bem colocado. Eu vejo também dessa forma, né? Quando a gente for pensar nessa questão do esquema, da imagem, da percepção corporal. E agora eu estava lembrando que eu também estava procurando na PubMed alguns artigos hoje, e aí eu coloquei, né, imagem corporal. Aí apareceu vários artigos da psicologia, só que me chamou a Sim. atenção da adolescência, né? Que é um Uhum. meio complicado em algumas situações, e eu gosto muito de estudar a questão da adolescência e a criança o adolescente com paralisia cerebral. Porque a gente tem que lembrar que aquela criança, aquele bebê, aquela criança com paralisia cerebral que você atendeu, vai crescer. Ele vai se Sim. tornar adolescente. E aí é uma outra situação que a gente tem que pensar. Eu não encontrei nenhum artigo que falasse de imagem corporal no adolescente com paralisia cerebral, né? Mas realmente eu acho que seria uma coisa bem interessante a gente pensar. A Tainá que colocou e como nossas crianças pacientes têm alteração na autoimagem e no esquema corporal. Sim, e muito. Aí Uhum. quando a gente for pensar nisso que a Tainá colocou, até a situação que estava colocando do adolescente, das questões que você colocou da mulher, né? Quando a gente for pensando em tudo isso, a gente também pensa, que nem você mesmo colocou, a tríade, né? Indivíduo, ambiente, tarefa. Aí, quando a gente fala em esquema corporal, ou essa função de esquema corporal e imagem corporal, nós estamos pensando no modelo biopsicossocial, né? Sim. Porque você tem as questões de representação cortical, você tem a questão cultural, social envolvida, e você tem a questão Uhum. emocional, psicológica. E a gente tem que começar a pensar que sim, nossos pacientes não estão fora disso. Exatamente. Eu tô com uma adolescente agora que eu atendo, que o objetivo dela é passar batom, porque ela começou a descobrir que ela tinha uma boca bonita. Uhum. Então, claro que a gente tem, ela tem condições, ela só precisa melhorar um pouquinho a coordenação motora dela, mas ela tem condições para isso. Então, se é esse o teu objetivo, ótimo. Então, vamos lá aprender a Sim. passar batom. Isso a gente vê bastante nos adolescentes, né, Anne? Então, assim, aquela fase, às vezes, que parece que tá desajeitado, né? Porque o corpo cresceu muito e a imagem desse corpo não acompanhou, né? Às vezes por uma questão de vergonha, né? Pela diferença do corpo. Imagina isso nas nossas crianças com deficiência, né? Então, que começa a perceber, às vezes, a diferença olhando para os colegas, né? Então, isso acaba ficando mais evidente ainda, né, do que nas crianças
com o desenvolvimento típico, né, com os adolescentes ali típicos. Então, é algo que a gente precisa sim pensar e investigar e tentar trabalhar isso com eles, né? Teve Sem uma entrar situação, ainda em tratamento. teve uma situação que me chamou muita atenção, que uma outra amiga fisioterapeuta falou, que ela estava atendendo uma adolescente que precisava, então, fazer muita flexão de punha e era prescrito uma órtese para ela. Ok, só que aí o que aconteceu? Ela não queria usar órtese. Ela estava com 16 anos e ela indo para a escola e ela falou assim: eu não vou usar isso. Aí eu falo, não. Aí começou toda a questão da explicar, da importância dela utilizar, né? E ela falou: não, então eu vou pedir para o médico engessar meu braço. Que para ela deixar o Olha só. braço engessado traria uma outra imagem, uma outra situação, como ela acreditava que os colegas iam ver ela, né? Então Olha ela só. preferiu o gesso em vez da órtese, para as pessoas não perceberem, porque qualquer colega poderia fraturar o Uhum. precisar de de um gesso, né? Até Então é uma porque talvez isso já fosse uma coisa da convivência deles, né? Ou já tivesse algum colega que tivesse usado, já tinha essa vivência anterior, e aí ela, né, acabou pensando, é uma coisa que talvez chame menos a atenção, né? Olha sim. só como é interessante. E outra coisa que interferiu diretamente no tratamento, dias atrás, teve uma mãe que comentou assim, porque eu tinha toda uma situação de uma criança que não aceitava usar o kinésio. Então, a gente foi trabalhando a parte sensorial, foi trabalhando várias coisas, e a gente pensava que era isso que era o problema, né? Mais a questão sensorial. Eu comecei a ver que ela estava evoluindo bem e ela não aceitava o kinésio. Aí eu investiguei com a mãe, e a mãe falou: ela não quer usar porque ela acha que vai aparecer, os coleguinhas vão ver. 9 anos. Só que assim, ia ficar embaixo da blusa, era na região escapular, não ia ter problema. Agora ela aceita usar, porque na cabeça dela, ela não vai para a escola por causa da pandemia. Então tá tudo bem. Uhum. Tá, então, para ver como entra de novo essa coisa do ambiente, né? A questão biopsicossocial, tudo isso realmente é bem importante. Deixa eu ver E o até que pessoal. nem a professora Luciana, que honra tê-la aqui, colocou a questão da influência das mídias, né? Que eu acho que é algo completamente relevante, até pela questão cultural, do meio ambiente mesmo em que essas crianças estão inseridas, né? Então, essa preocupação excessiva, né, às vezes, dos próprios pais com a aparência e essa comparação, né? Então, aí entra o nosso papel também de mostrar, né, que a questão de uma órtese, de uma bengala, de uma muleta, né, de colocar isso no convívio, da mesma forma como a gente falou que as nossas crianças que têm alguma alteração no desenvolvimento, às vezes são privadas do movimento, né, elas não vivenciam, a gente também precisa, para as crianças típicas, enfim, mostrar, né, esses aparatos, enfim, quanto mais isso for visível, vai ficar mais natural, né, essa convivência. Então, acho que isso também é uma questão bem interessante. Não, é extremamente importante. Acho isso válido. E quando a gente pensa em falar em tratamento, a gente tem que ver esse outro contexto, porque isso também faz parte do tratamento. Então, Sim. toda essa questão da conversa com a mãe para descobrir que ela não queria usar o kinésio porque tinha medo que o coleguinha fosse perceber, né? Isso é algo importante. Eu não posso colocar como, é coisa de criança, é coisa de adolescente. Não, é algo importante e que se deve levar a sério, né? Sim. É muito importante. E aí Uma até coisa, pode? pode pode continuar. Né? É que até tinha uma outra questão que eu tinha também, estava lembrando daquela mesma criança que não queria usar o kinésio. Ela teve a vivência dela nos primeiros meses de vida dentro de uma UTI neonatal.
né? Uhum. Então, ela estava dando tempo de multidão, ela ficou, se eu não me engano, 4 meses internada na UTI. E a gente sabe, por mais que a equipe trabalhe, por mais que a equipe seja engajada, vai ter sensações, estímulos, que a criança não vai gostar. Faz parte, infelizmente, do processo. Só que, além disso, ela teve muitas reinternações depois. Então, os 2 primeiros anos de vida dessa criança, ela passou muito tempo no hospital. Ela teve muitas alterações respiratórias. Até quando ela chegou para o atendimento comigo, infelizmente ela chegou tarde, ela chegou com 7 anos. E Nossa. foi uma criança que teve uma vivência muito problemática já do início, os 2 primeiros anos, né? Não teve um acompanhamento. A gente está vendo com uma equipe para fechar um diagnóstico, né? E é uma criança que chegou comigo e não subia escada. Ela chegou e ela não sabe diferenciar qual é o sapato do pé direito e do pé esquerdo. Uhum. Então, a gente entra também no pensar como que esses primeiros anos de vida são importantes no desenvolvimento para essa formação dessa imagem corporal, dessa representação corporal, né, que essa criança vai tendo. Então, isso é muito importante. Se a gente for pensar em tratamento, né, a gente também tem que lembrar do histórico de como vem, como chegam essas crianças para nós, né? Sim, sem dúvidas, né? A questão dos acessos, da própria, né? Hoje em dia tem se feito várias avaliações do estado, ali até da dor dessas crianças já bem pequenininhas na UTI, né? Então, sem dúvidas, isso a gente já tem evidências que isso vai influenciar, né? Aí até a Sim. Tainá colocou ali a questão da avaliação, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa bem legal para daí a gente falar depois do tratamento, porque às vezes quando fala em avaliação, por exemplo, de esquema corporal, a gente vê muito identificar a parte do corpo, né? Então, onde está o nariz, onde está a mão, onde está o pé. Às vezes a criança sabe identificar as partes, mas mesmo assim não quer dizer que ela tenha esse esquema, essa percepção corporal, né? Então, até eu comecei a pesquisar e ver alguns instrumentos de avaliação. Na prática clínica, o que eu vejo, a gente acaba utilizando muito pré e pós-teste dentro da função que você está trabalhando com aquela criança, né? Então, a Anne deu exemplo ali, a criança que queria passar o batom, né? Então, eu posso estar vendo como que ela está fazendo essa atividade, depois reavaliar isso, né? Por foto, por filmagem, eu acho que isso é bem válido. Mas dentro a gente tem alguns instrumentos, né, que podem ser utilizados também. Vou falar um pouquinho dos que eu conheço, depois a Anne pode complementar. Uhum. Tem, por exemplo, a bateria psicomotora do Fonseca, que é uma que a gente acaba utilizando, mas, claro, ela foi desenvolvida para criança típica, né? Então, talvez precise de algumas adaptações para as crianças que tenham alguma dificuldade, enfim. É, Dentro da bateria psicomotora, tem a questão de nomear as partes do corpo, que normalmente é o que as pessoas mais conhecem. Tem a questão da lateralidade, né? Tanto ocular, auditiva, manual, pedal, né? Às vezes a gente pensa na lateralidade muito pensando só na mão, mas não. Lembrando que a lateralidade também vai se desenvolver lá a partir dos 6 anos, né? Também tem a questão da imitação de gestos, né? Então, como que é essa imitação de gestos, se a criança consegue reproduzir o movimento, né, olhando, fazendo. E tem também a questão do desenho do corpo, né? O desenho do corpo, eu acho que é uma avaliação que normalmente o psicólogo faz muito, né? Mas assim, se eu não estou numa equipe multidisciplinar, enfim, eu acho que é uma avaliação bem legal para a gente estar fazendo, porque eu já vi, assim, crianças que, né, tinham alguma dificuldade, você pede para ela desenhar o corpo dela e às vezes ela desenha só a cabeça, por exemplo, né? Cadê a perna? Cadê o braço dessa criança? Cadê o tronco? Então, aí você vê o quanto que essa representação cortical está diferente e o quanto que a imagem corporal dela está prejudicada, né? Então, assim, às vezes porque ela tem uma dificuldade, por exemplo, de locomoção, é uma criança cadeirante, às vezes ela não desenha as pernas dela, né? Mas assim,
ela tem as pernas têm função, né? Então, acho que essa a parte do desenho do corpo é algo bem legal, que a gente pode estar pedindo, tanto para a criança desenhar ela, quanto para desenhar o outro, né? Porque às vezes a forma que ela enxerga o outro também é diferente, né? Então, talvez o que ela mais chama atenção, por exemplo, no outro pode ser as pernas. Então, não é que ela acha que não existe perna, é porque na representação dela isso está alterado, né? Então, acho que isso é bem legal. E uma parte da avaliação do Fonseca que eu acho bem bacana, um dos testes, né, dentro da bateria tem vários, é uma que ele pede para a criança, claro, né, se for possível, mas você pode adaptar. Por exemplo, a criança andar 5 metros e ir contando os passos. Depois disso, para a criança andar nos mesmos 5 metros, só que dentro desses 5 metros ela vai ter que dar 3 passos a mais. Então, digamos, se ela deu 10, ela vai ter que dar 13. Então, aí a criança tem que fazer todo um planejamento, né, para conseguir usar o mesmo espaço e dar passos mais curtos. Então, claro que aí vai depender se a criança consegue, né? Mas você pode adaptar com outras formas de locomoção. E também tem a questão do, né, do cognitivo dessa criança. Mas eu acho uma avaliação super interessante, porque às vezes eu já recebi bastante crianças que vêm para fisioterapia quando elas estão lá na idade escolar. Ah, é uma criança que não está aprendendo matemática, que está com dificuldade no português. E ela passou ali os primeiros, né, 7, 8 anos e ninguém percebeu essas dificuldades. E aí, a hora que ela vem para avaliação, você percebe que muitas vezes essa dificuldade lá no português, na matemática, enfim, que foi aparecer mais tarde, é uma dificuldade que veio lá desde muito antes, por essa dificuldade mesmo de percepção corporal, né? Então, assim, acontece bastante, assim, né, na prática clínica de ter essas crianças. Então, eu acho que é algo bem, bem legal. Essa questão do planejamento motor, que nem a Ana falou ali, né? Então, é dificuldade em fazer esse planejamento, né? Então, acho que isso é bem legal. Uma outra avaliação que tem também é a escala do desenvolvimento motor do Rosa Neto, né? Que também tem algumas partes de avaliação do esquema, dos gestos, de mostrar o que, que é maior, o que, que é menor, né? De mão direita no olho esquerdo, então são algumas coisas que também avaliam a lateralidade, né? Reconhecimento no boneco, então também são algumas coisas que é possível. E também tem a questão dos sons, né? Que eu acho bem bacana essa parte da avaliação. Então, a criança reproduzir, por exemplo, com a batida do som, né? Eu acho que é bem interessante. E algo que eu acho que poderia também ajudar para os profissionais que estão assistindo a gente, é uma dissertação da professora Andrea Bertoldi. Depois, quem tiver interesse, eu posso mandar também. Ela é fisioterapeuta e também trabalha com dança, então tem bastante essa visão da questão da percepção corporal. E ela fez um trabalho de percepção corporal com crianças com deficiência físico-motora. E aí ela usou, então, um teste que é do Fonseca, de identificar as partes do corpo, um teste do desenho do corpo, que é o que a gente já conhece, mas ela desenvolveu 2 testes nessa dissertação dela que eu achei bem interessante, que um é o teste da percepção cinética. Então, ela dava um problema para a criança, por exemplo, a criança sentada, não podia, né, tinha que ficar sentada, e aí ela via quais movimentos a criança conseguiria fazer. Então, assim, movimente o seu braço e daí tinha um tempo para ser, tipo, dentro de um problema. E aí, muitas vezes a criança não sabia movimentar esse braço, ela não sabia que se ela tinha uma dificuldade, por exemplo, ela poderia pegar o outro braço para movimentar. Ou o movimento era muito pobre, num grau de liberdade muito pequeno, né? Sendo que com o braço a gente pode, né, explorar muito o movimento. E aí ela desenvolveu esse teste que eu achei bem legal. Então não é só a criança saber que ela tem mão, mas o que que ela movimenta dessa mão, né? Se ela não consegue, como que ela pode fazer ativo ou autoassistido, né? Então foi uma coisa bem legal. E o outro teste que ela desenvolveu, ela chamou de teste da percepção crítica das partes do corpo, em que mostrava uma foto de uma criança, 2 fotos, né, da mesma criança,
e em cada uma das fotos elas estavam em uma postura diferente. E aí pedia para a criança falar quais as partes do corpo estavam igual e quais estavam diferentes. Então, isso também é bem legal, você olhar e você ver, né? Não, às vezes a criança tem essa dificuldade de perceber no outro, né? Ah, o braço está levantado, o braço está baixado. Então, eu achei bem interessante que são testes simples, mas que a gente pode estar fazendo com as nossas crianças aí, tanto o físio, quanto o educador físico, né? Quanto o psicólogo, é, o próprio Nacional também, né? terapia ocupacional, ou a própria fono, né? Uhum. Então, pode ser uma avaliação, acho que bem completa, né? Que eu encontrei de avaliações foram mais isso. Não sei se a Anne tem alguma coisa diferente também. É, o que a gente acaba usando mais na universidade é o do Vitor da Fonseca, que não tem como não usar, né? Querendo ou não, é o que a gente Consagrada. é o mais consagrado. E sim, também o do Rosa Neto. Até tempos atrás nós tínhamos um projeto com crianças com dificuldades auditivas, né? Algumas realmente eram surdas, Legal. outras não, só tinham uma diminuição de acuidade auditiva. E a gente usava essas avaliações e ia se trabalhando, estimulando essas crianças. Então, é realmente, eu acredito que é as mais usadas. A gente usava muito, há um tempo atrás, também no Centro de Reabilitação da Universidade, junto com a psicóloga, porque aí não é, eu não tenho como interpretar os desenhos, né, da imagem corporal, Sim. a gente fazia muito. Me chamou uma vez a atenção de uma criança, ela era nível 3 e ela tinha condições de deambular com muletas. E ela não quis. Ela resolveu que ela queria ficar na cadeira de rodas. Aham. No início foi meio complicado, a gente falou assim, nossa, mas ele tem condições, né? Mas ele não queria. Aí ele tinha atendimento psicológico já há algum tempo, e ele um dia, a psicóloga falou que ele se desenhou e colocou a cadeira de rodas muito bem desenhada. Era ele na cadeira de rodas. E que ele se sentia seguro com ela. Então ele falou assim: eu me sinto seguro com a cadeira. Eu falei, é assim? Então é assim que vai ser. Então era a imagem que ele já tinha dele também, Uhum. lado é isso. Eu não conhecia essa dissertação, achei bem legal, vou querer também, depois você me passa, Sim. bem interessante. Eu, dias atrás, estava lendo um artigo também, que eles faziam essa questão de imagens, só que eles fizeram com crianças com paralisia cerebral, essa avaliação. Então, eles usavam imagens para perceber a lateralidade, e, se não me engano, eram borboletas, né? Então, qual que era o lado, né? Do que eles conseguiam ver na imagem. Legal. Não usaram a imagem do corpo, mas usaram de outras figuras. Então, são maneiras que a gente tem de conseguir trabalhar, de avaliar esse esquema corporal, né? Que é realmente tão importante que a gente entenda. Até a gente estava conversando hoje, né, que a gente tem muitas avaliações pensando na motricidade, por exemplo, grossa, né? Mas se a gente for pensar, para eu ter uma motricidade grossa melhor, uma evolução, eu preciso também pensar, aí a gente volta a falar essa questão do esquema corporal e como você também destacou, a questão da escola, né? Como às vezes vai ter uma repercussão dessas alterações na escola depois, até mesmo na escrita, Uhum. na matemática, né? Que a gente tem que lembrar que às vezes a pessoa fala, mas eu estou falando de teste de lateralidade, né? E esquema Que tem a corporal, ver, né? né? Mas eu preciso me perceber, eu perceber que eu tenho um eixo central e perceber que eu tenho dois lados. E, por exemplo, eu Sim. que sou 100% destra, né? Perceber, eu sei o que eu faço melhor com o meu lado direito, como eu sou melhor com o meu lado direito,
né? Então, Uhum. é isso que também é importante quando a gente for pensar em esquema corporal, né? Então, Sim. aí, naquele estudo era até com crianças hemiplégicas, aí no final ele destaca algo que a gente já sabe, que eles tinham sim uma alteração e isso acabava prejudicando o planejamento motor deles, e tinha uma situação que eles colocaram também dessas crianças terem dificuldade em algumas atividades de planejamento motor. Então, eles Uhum. faziam uma relação pensando no esquema corporal. Então, nós não estamos Sim. só nesse Sim, mas é muita coisa, né? se E aí, preocupando. pensando no tratamento, né, que nem você falou, acho que daí entra a primeira frase, né, que você colocou, da questão de sentir, né? Então, o quanto que essas crianças às vezes são privadas de movimento, de experiência, de oportunidade, e tudo isso vai refletir, né, nessa, ou mais tarde, na escola, ou no próprio na marcha, no deslocamento, né, numa atividade funcional dessas crianças. É, a questão que foi colocada, então, nessas experiências que são, às vezes, muito pobre, no sentido, assim, de não dar oportunidade da criança resolver o problema dela. Né? Eu vejo isso muito na físio. A criança vai chegar aqui, é uma criança cadeirante, então a gente já vai organizar o ambiente para ela, já vai tirar a cadeira, já vai, né, organizar o lugar que ela vai passar. A gente já quer resolver todos os problemas para a criança chegar. E na vida real, ela vai, quando ela for no shopping, que ela estiver andando com a cadeira dela, ela vai se deparar com vários problemas, né? E aí muitas vezes essas crianças não sabem como agir porque elas nunca tiveram essa oportunidade, né? Então, o quanto que a gente se move para resolver problemas, né? Então, o quanto que essa possibilidade de movimento muitas vezes é diminuída nas nossas crianças, né? Às vezes até por uma superproteção na escola ou então a gente dá essa oportunidade de movimento, eu acho que é muito necessário mesmo, né? Sim, nossa, se a gente for pensar, falando dessa questão do movimento, eu me lembrei de duas situações. Tem o síndrome do bebê contido, né? Que a gente hoje vê aquelas crianças que ou estão no colo, ou estão no carrinho, ou estão no berço, ou, né? Ou, sempre estão contidas, elas não estão explorando o ambiente. Ah, mas porque agora eu estou na correria, eu preciso fazer tal coisa. Então, a gente sabe que tem uma questão cultural hoje em dia, econômica, que não é o momento agora de discutir sobre isso, mas a gente percebe que essa contenção está dificultando até mesmo no desenvolvimento da praxia dessas crianças. Então, elas precisam, sim, se movimentar, elas precisam sentir. Eu lembro de uma vez, num curso que eu fiz com agora eu não vou lembrar o nome da fisioterapeuta, mas ela destacou o esquema corporal e ela começou a falar a relação corpo-corpo, a criança, o bebê aprender a Uhum. se tocar, que é uma coisa importante, e ela ser tocada, e esse toque que a pessoa que cuida dela oferece a ela, que ele seja prazeroso, então isso também já é meio que um tratamento, né? Uma Sim. estimulação, mas também a relação corpo-espaço, que é o que você está Uhum. destacando do deslocar, da criança aprender a se deslocar. Então, ela começou a destacar. Tem a questão do rolar, sim, mas o engatinhar, o arrastar, ou seja, aquela coisa que a gente fala, que a contenção não vai ajudar a criança nisso. Ela precisa, sim, do chão, ter a liberdade de solucionar problemas, como você mesmo destacou. Então, eu vou mudar a posição do brinquedo e ela vai ter que aprender a ir atrás desse brinquedo, né? Então, não dar a solução logo para ela. Isso é Sim, importante, desafiar ela. E isso eu acho que é importante para todas as idades.
Isso Uhum. independe se é adulto, se é adolescente, se é um bebê, se é uma criança um pouco mais velha. Então, é muito importante isso que você estava destacando, solucionar problemas, movimentar essa criança, dar condições para ela e não fazer tudo por ela. Sim, Isso essa é questão é verdade. bem legal. E é, essas oportunidades mesmo, né, Anne, que sejam ricas, né, que sejam estímulos realmente desafiadores, né, para essas crianças, eu acho que isso é bem interessante mesmo. Essas posturas mais baixas, né? Então, a gente vê muito, tem que colocar a criança em pé, a criança tem que caminhar. Concordo, né? A criança, que nem a gente comentou até hoje entre nós, né? A criança, por exemplo, pode ganhar um controle cervical numa postura em pé, né? Não precisa estar lá em prono, né? Então, sem dúvida, as posturas altas são muito importantes, até pela questão de quadril, biomecânica, né? Que a gente poderia falar várias coisas, mas as posturas baixas também são importantes, às vezes, para aquela criança até que já está caminhando, né? Então, o quanto que aprender a usar o movimento de diferentes formas, eu acho que isso é legal, né? Então, eu vou pedir para a criança sair daqui até lá, ela vai andando, mas eu posso ir daqui até lá de outra forma? Como que eu posso fazer? Se a gente fizer isso com os nossos pacientes, às vezes muitos deles não vão saber. Ah, eu posso ir rolando, eu posso ir engatinhando, eu posso ir de costas, eu posso ir de lado, né? Então, a hora que eu busco e tenho um cardápio, digamos assim, né, um leque de movimento, no meu dia a dia, quando eu precisar de um outro movimento, eu vou conseguir utilizar ele, né? Eu vou conseguir recrutar esse movimento porque eu já vivenciei ele em algum momento, né? Eu já tive essa oportunidade. E junto com isso, a questão da emoção. Então, se o movimento for prazeroso, a gente tende a reproduzir aquilo que a gente gosta, né? Ninguém vai fazer algo que sabe que vai ser ruim, ou, né? Você pode até trabalhar isso, mas no dia a dia a gente tende a fazer aquilo que é prazeroso, que a gente gosta, que deixa a gente feliz. Então, se eu mostrar para a criança que ela pode se movimentar, né? E que esse movimento pode ser rico, pode ser um movimento prazeroso. Se em algum dia ela estiver se movimentando e precisar recrutar aquele movimento, fazer aquele movimento, vai ser muito mais fácil, né? Mas se ela nunca teve aquela oportunidade, vai ser muito mais difícil, né? Então, às vezes a criança, por exemplo, o tipo que ela tá andando, ela cai, né? Ela levanta, aí ela vai cair de novo, aquilo, ela cai tantas vezes, vai pro chão, levanta, vai e volta, que aquilo vai se tornando, né? Ela vai se tornando automática, ela vai desenvolvendo. E às vezes com a criança que tem alguma limitação, a gente, né, quer privar ela, por exemplo, né, do cair, enfim, é uma criança que nunca caiu. Aí, ó, a primeira vez que ela cai, ou que ela vai pro chão, é uma criança que fica totalmente desorganizada, porque ela não sabe o que fazer, aquilo é totalmente novo para ela, né? Claro que o cair que eu falo não é um cair para se machucar, né? Mas é a criança saber que ela pode ir para o chão e levantar, ela ter estratégias diferentes, né? Eu acho que isso é muito legal. Sim, isso é extremamente importante. E quando você estava falando, eu lembrei de uma parte do plano de tratamento que é a continuidade. Então, é da gente orientar a família, porque isso também é muito importante. Se a gente for pensar, eu estou, por exemplo, as crianças lá do centro de reabilitação da universidade, eu vejo elas 2 vezes por semana, 2 horas por semana, né? Cada Sim, paciente 1 hora. Mas se a gente contabilizar quantas horas tem 7 dias, a gente sempre vai estar perdendo nessa balança. vai ser sempre pouco, né? Sempre vai ser pouco. Então, é importante a gente ter essa conversa, esse acolhimento com a família e que elas entendam a importância que não é ser ruim. Eu, às vezes, preciso colocar isso para alguns pais. Você não está sendo ruim com seu filho se você deixar ele tentar. Ele precisa tentar. Deixa ele começar Aham. o movimento. Você percebeu que ficou difícil mesmo? Ah, ok. Aí nesse momento você ajuda, mas dá a oportunidade dele tentar resolver a questão.
né? Então, isso eu acho que é muito importante também, porque a gente percebe, alguém, às vezes, eu pelo menos alguns pais, que eles acham que eles não vão estar ajudando, eles precisam fazer pelo filho, né? Porque Sim. eles têm essa dificuldade. Então, o que que vai passando para a própria criança? Que ela não é capaz. Aham. Quando a gente faz tudo por ela, E que sempre vai ter alguém ali para fazer por ela, né? Então, para que que ela vai fazer, né? E pensando a nível cortical, os caminhos vão ser mais restritos, né? Porque ela não está tendo aquela oportunidade. Eu acho isso bem legal. Até falando nisso, eu comprei essa semana esse livro aqui, que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esses livros de neurociências. E esse aqui eu tava doida para comprar, e aí eu comprei essa semana, ainda não li, mas hoje eu tava dando uma olhadinha assim, e daí eu li uma frase que eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que eu vou ler para vocês. O cérebro procura um equilíbrio entre aproveitar o conhecimento adquirido e explorar novas possibilidades. Essa é sempre uma negociação complicada. Suponhamos que você precisa decidir em qual restaurante almoçar. Seria melhor ao predileto de sempre ou tentar algo novo? Se escolher o lugar conhecido, estará aproveitando o conhecimento que obteve em experiências anteriores. Se preferir um salto culinário no escuro, estará explorando opções ainda não testadas. E eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente ia falar, porque a gente vai no conhecido, né? A não ser que você tenha uma indicação muito boa de um restaurante, de um amigo, de alguém que foi. Se você tiver ali as duas opções entre o conhecido, que você já sabe que é bom, e o outro, você vai acabar indo no conhecido, né? E aí eu fiquei pensando isso com as nossas crianças. Por que que elas vão vivenciar algo novo, diferente, que causa medo, que causa angústia, que causa dúvida, se elas já sabem que fazendo daquela forma vai dar certo ou é a forma que elas fazem sempre, né? Então, se eu tenho ali meu pai fazendo para mim, né? Ou alguém fazendo para mim, por que que eu vou tentar fazer sozinho, né? Então, se a gente não der as oportunidades para elas, né, não der esse cardápio, né, essa opção de escolha, elas vão acabar sempre indo no que já foi conhecido, né? E às vezes esse conhecido é muito pobre, ou gasta muita energia, ou não é tão funcional, ou vai acabar trazendo alguma consequência aí, uma má adaptação, né, dela. Enfim, então para a gente pensar um pouquinho, né, que realmente esse comportamento nosso é muito parecido com os das nossas crianças, né? Então, para a gente refletir um pouquinho também sobre isso. aí como que a gente vai precisar para o tratamento fazer com que a criança perceba que pode ser legal esse novo caminho. Então, ele precisa ser diferente, mas ele tem que conquistar a criança de alguma forma, né? Sim. E aí a gente vai, eu sempre brinco, é aquela situação que você vai criando e você vai, quanto mais tempo você está atendendo a criança, mais você vai percebendo quais são as coisas que ela mais gosta, onde eu já posso ir tentando. Aí entra muita questão, você falou do medo, né, de novo caminho. Eu lembrei do medo de cair. Você mesmo falou que a criança, né, principalmente no Uhum. cai e levanta, e muitas vezes essa criança no desenvolvimento atípico não teve isso. Ela não sabe nem Sim. como sair do chão quando aconteceu alguma coisa. E muitas têm um medo incrível de cair, uma insegurança postural muito grande. Então, o que a gente acaba aprendendo, que você acolhe essa criança, mostra que é seguro, e aos poucos vai tirando essa segurança e vai desafiando ela com coisas interessantes, com coisas que ela goste. Então, Uhum. ontem teve a fala de uma das meninas que eu atendo, a que quer passar, que agora já passa batom bem, agora ela quer máscara para cílios. Então, mas a gente estava. E ela quer também, ela quer máscara para cílios, mas ela quer voltar para a escola, podendo jogar a bola de basquete para os coleguinhas.
Então, ela já está, esses os dois objetivos dela no momento. Então, a gente foi trabalhando várias coisas e é interessante que era uma criança que não sabia nem pegar uma bola. E a gente foi Pessoal. desafiando ela, foi propondo brincadeiras e ela começou, nossa, mas isso é difícil, mas parece ser tão divertido. E aí a gente foi conseguindo. Então, pela curiosidade, eu fui instigando a curiosidade dela. Eu fui mostrando que podia ser legal. Teve um dia que eu brinquei com a mãe dela. Eu coloquei a mãe dentro da sala, fiz a brincadeira, ela riu e eu falei: "Você não quer tentar?" E ela: "Ai, mas parece tão difícil." E eu: "Mas não é impossível. Vamos tentar?" Então, assim, às Deu vezes é certo. instigar aquela curiosidade. Por que que você Uhum. é curiosa? Né? Eu acho Senão que ele vai ficar no convencional, né? Se você não mostrar para ele que tem o diferente que ele pode fazer, né? Acho isso muito legal. é. E uma coisa que eu acho que a gente tem que cuidar muito, isso é de todos, isso é do ser humano, né? Essa questão de quando a gente vê que você mesmo falou do restaurante, a gente vai porque a gente já conhece. Então a gente não faz isso, a gente tem que se policiar para não fazer isso na físio, de ficar sempre no mesmo. Ai, na mesma Uhum. brincadeira, na mesma coisa. Então a gente também tem que se desafiar. A gente quer desafiar a criança, quer que ela evolua, mas a gente tem que também ter essa postura. Senão, quando a gente vê, a gente está sempre fazendo as mesmas coisas para a criança, né? Sim, Então, achar também esse caminho. A gente também precisa se desafiar, né? Eu é acho isso verdade. bem importante. Vale muito a Bem pena, legal mesmo. né? Deixa eu ver uma outra coisa que eu tinha pensado aqui. Eu tava olhando o tempo agora, como passou rápido, meu Deus. Pois é, eu olhei agora também. Eu falei assim, eu olhei no roteiro e fiquei assim, ai meu Deus, tinha mais coisa. Mas é assim mesmo. Essas lives eu sempre brinco que precisava ter um tempinho a mais, né? Nossa, passa voando. Até se o pessoal quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa, né? A gente também tem um tempinho que dá para responder algum caso enquanto a gente Né? Não, se a vai gente puder, finalizando. se a gente puder ajudar, por que não? E outra coisa que eu acho que é legal falar, Anne, que a questão, acho que da interação dos sistemas, acho que a gente falou bastante, né? Então, pensar em qual vai ser a porta de entrada dessa criança. Porque eu vejo, assim, muitas vezes quando eu vou dar aula, ah, mas a minha criança tem alteração no cognitivo, então ela não vai conseguir fazer isso. Ah, minha criança tem alteração sensorial, né? Então, o fisioterapeuta, nós temos muito esse costume, claro que a gente precisa saber o que a criança tem de dificuldade, né? Mas assim, a hora que eu vejo que ele tem de potencialidade, eu utilizar essa potencialidade como forma de intervenção também é muito interessante, né? Então, se a criança tem o cognitivo bom, mas talvez outros sistemas dela não é tão bom, tenta acessar pelo cognitivo, né? Então, assim, eu não preciso trabalhar só o que está ruim, o que precisa melhorar, né? O sensorial dela é muito bom, vamos usar o sensorial, né? Ou então, se ela tem. Eu já peguei pacientes com má formação congênita, geralmente eles têm uma percepção corporal que é encantador, né? Sim. Eu não sei se é porque já desde que a criança nasceu, então, né, muitas vezes a família já passou pelo aquele processo na gestação e a criança já nasce, já a maioria, né, não são todas, mas elas têm uma oportunidade de experimentar e eles ficam assim, né, quando trabalhado, eles têm um desenvolvimento tão bom, né, dessa parte de percepção corporal que é impressionante tudo que eles fazem, né? A gente às vezes fica assim. Eu lembro até de um jogador de rugby que tinha isso. Eu tinha uma outra pacientinha lá na CD que ela tinha os três membros com uma formação, né? E daí ela Uhum. tinha prótese numa perninha e nos braços tinha algumas adaptações, né? Para escrever, para algumas funções. Mas assim, aquela menina fazia de tudo, né? Então ela tinha assim ela conhecia tão bem o corpo dela, né? E se conseguia
vivenciar os movimentos daquela forma. Então, eu acho que essa ideia de que sim, a gente vai trabalhar, tem coisas para melhorar, mas eu posso usar o que a criança tem de bom para ser essa porta de entrada, né? Então, acho que essa é uma coisa legal. Pode Acabou o falar. nosso tempo. Mas é ótimo que você destacou. É importante, né? É os aspectos positivos. Todo paciente tem potencial.